Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre direito minerário aplicado à gestão de negócios. Sou André Garcia Cunha, advogado, com mais de 2 décadas de atuação no setor e eu estou aqui hoje para conversar com você. Hoje abordaremos um tema de extrema relevância para a saúde financeira e a segurança jurídica das mineradoras. As denominadas ações civis públicas propostas pela União, que buscam compensações financeiras por supostas extrações irregulares de minério. Muitas vezes, as empresas concentram suas preocupações apenas nas autuações administrativas ou ambientais. No entanto, existe um risco financeiro substancial na esfera civil. A premissa dessas ações é direta. O governo federal, através da Advocacia Geral da União, AGU, alega que houve extração sem a devida autorização da Agência Nacional de Mineração, ANM, e exige que a empresa ressarça aos cofres públicos o valor do material retirado. Mas como vocês devem proceder quando a empresa é notificada por uma extração que não foi realizada? Como estruturamos uma defesa técnica e objetiva nestes casos? É exatamente isto que analisaremos neste nosso episódio. Para compreendermos a linha de defesa, precisamos primeiro entender como a acusação é construída. Para que uma empresa seja obrigada a pagar uma indenização ao Estado, a União precisa comprovar 3 elementos fundamentais. Primeiro, a conduta, ou seja, a ação efetiva de extrair o minério. Segundo, o dano, a quantificação da perda financeira sofrida pelo Estado. Terceiro, o vínculo entre a ação e o dano. A prova de que foi efetivamente a sua empresa a responsável pela operação. Quando a mineradora não realizou a extração, a estratégia consiste em demonstrar de forma técnica a ausência desses 3 elementos. A possibilidade de um primeiro argumento é a comprovação de que a empresa não operou na área. É comum que a fiscalização identifique uma cava em uma área de pesquisa requerida pela sua empresa e assuma automaticamente que a sua operação causou aquela intervenção. Contudo, frequentemente essas intervenções são feitas por terceiros, invasores ou pelo próprio proprietário das terras superficiais para algumas obras civis. A defesa atua para demonstrar que não existe vínculo entre a empresa e a extração. Argumentamos que não havia maquinário, pessoal ou atividade da mineradora no local. No sistema jurídico brasileiro, a responsabilidade de provar quem realizou a extração, em que data ocorreu e qual o volume foi retirado é de quem promove a ação, neste caso, a União através da AGU. Isso nos conduz a uma segunda possibilidade argumentativa, que envolve a impossibilidade de produzir uma prova negativa, chamada prova diabólica. O sistema legal reconhece que é inviável exigir que uma empresa prove que não fez algo. Se o órgão fiscalizador apresenta apenas um relatório mostrando uma alteração no terreno, ele não pode transferir automaticamente para a mineradora a obrigação de provar que a culpa é de uma outra pessoa, ao menos em tese. Os tribunais superiores têm um entendimento muito consolidado sobre isso. Não se pode exigir da empresa a comprovação de um fato impossível. A evidência da autoria precisa ser trazida por quem move a ação. Não há inversão do ônus da prova automático em demandas dessa natureza. O terceiro argumento foca na ausência de comprovação do prejuízo financeiro. Mesmo que o magistrado considere que houve alguma intervenção no solo, a União é obrigada a demonstrar com precisão matemática e técnica qual foi o impacto econômico, que tipo de material foi movimentado. Era apenas terra vegetal sem valor comercial ou minério viável? Qual foi o volume exato que foi extraído? Se a ação judicial é baseada em estimativas genéricas, sem laudos que atestem o valor real do material, o pedido de compensação financeira ou de ressarcimento perde a sua base de sustentação. Por fim, uma outra possibilidade de argumentação questiona a base de cálculo utilizada. Caso haja um entendimento de que a empresa possui alguma responsabilidade, a discussão passa a ser o valor cobrado. Frequentemente, a União calcula a indenização com base no preço de mercado, já falamos anteriormente, do minério já beneficiado e pronto para venda. No entanto, isso é uma situação antijurídica, pois o minério tem, em seu estado bruto, ainda na terra, tem um valor substancialmente menor. Neste ponto, a defesa jurídica trabalha em conjunto com engenheiros de minas ou geólogos para apresentar laudos técnicos que corrijam essa distorção.
Isto costuma resultar numa redução expressiva dos valores cobrados, principalmente em sede de liquidação de sentença. Em resumo, quando não houve atividade de extração por parte da empresa, a defesa atua para exigir provas concretas da autoria, rejeitar presunções infundadas e contestar cálculos exagerados. No próximo episódio, analisaremos um cenário diferente e mais complexo. O que fazer quando a empresa efetivamente realizou a extração, mas o fez por um erro administrativo ou com a convicção de que suas licenças estavam corretas? Vamos lá! Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.